Pessoal, a gente vai começar então esse tutorial. Aí eu vou mostrar para vocês como se coloca a avaliação, né? Como se prepara uma avaliação com o recurso Google Forms. Para começar, vocês precisam deixar aberto uma avaliação que vocês já tenham pronta no Word e uma tela em branco do PowerPoint, que como a gente combinou anteriormente, primeiro vou mostrar para vocês como faz para salvar as imagens que irão compor esse formulário, tá ok? Então, vamos lá. Ó, primeira coisa, vocês precisam ter já essa prova, né, elaborada previamente, com tudo que vocês precisam contemplar. Daí, o que você vai fazer? Essa imagem você precisa salvar como imagem, porque você não consegue copiar uma imagem e colar dentro do formulário Google, né? Lá você consegue colar um texto, mas a imagem não. Como que você vai salvar essa imagem? Você vai clicar sobre ela, depois você vai clicar com o botão direito do mouse, certo? Vai abrir aqui essa telinha, daí você vai aqui nessa opção salvar como imagem, clica. Você vai escolher uma pasta que você previamente já deixou separada para esse fim, tá? Para guardar, no caso aqui eu fiz a minha imagens para avaliação. Você vai clicar para abrir. Você vai dar um nome para essa imagem que você está copiando. No caso, eu já havia copiado ali, eu nomeei metáfora, vou colocar de novo metáfora 1 aqui, só para vocês verem, tá? E você vai salvar. Então, o que acontece? Essa imagem, ela já entrou lá na minha pastinha. Olha, tá vendo? Eu tinha metáfora, agora eu tenho metáfora 1, tá? Esse mesmo processo eu já fiz com esta segunda imagem aqui do cascão, que você pode ver também tá lá, tá? Só para confirmar, vou fazer novamente, ó. Clicou na imagem com o botão esquerdo do mouse, daí clica com o botão direito, abre essa telinha, você vai aqui salvar como imagem, clica, vai na pasta que você criou e vai salvar, tá? Vai colocar o nome, vai salvar, que a minha já está salva aqui do cascão, certo? Daí, o que acontece? Às vezes, você tem na sua prova um texto que tem uma determinada formatação. Se você copiar isso aqui, olha, dessa forma, né, em texto, na hora que a gente está fazendo aqui não ajuda muito. Mas, se você copiar esse texto desta forma, ó, já deu tudo errado aqui, mas eu não vou refazer não. Mas se você copiar esse texto, enfim, desse jeitinho que tá, e levar lá para o formulário Google, ele vai todo desconfigurado. Então, dá um trabalho enorme para você consertar e não fica perfeito. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse texto com esse formato e você vai transformar em imagem. Como que você faz isso? No seu computador, você vai apertar a tecla, no seu teclado, você vai apertar uma tecla chamada Print, tá? O que ela faz? Ela copia tudo que está na tela do seu computador. Então, ela vai copiar tudo isso aqui, ó, essa parte vermelha, vai copiar tudo isso que está aqui. E daí, você vai abrir lá a sua... Não era essa, era uma em branco, tá? Espera aí que eu vou abrir um novo aqui, ó. Você vai lá no seu PowerPoint em branco, que você já deixou, e você vai colar. Pode ver que veio tudo que tinha lá na tela do meu computador, olha. Tá vendo? E aí, o que você vai fazer? Você só precisa desse pedaço aqui do meio, né? Só do texto. Daí, você vai aqui em cima, você vai formatar. Aqui do ladinho, ó, tá escrito cortar, é uma ferramenta de corte, você clica sobre ela, aí vê que já mudou os cantinhos aqui, ó, tá vendo? Já mudou os 4 cantos. E aí você vai segurar aqui, ó, posiciona o mouse bem certinho, tá? Ó, você vê, se tiver essa figura de seta, não serve, tem que ser a figura assim, de cantinho, tá? Você vai clicar, você vai segurar e você vai arrastar até o tamanho que você quer. E você vai na outra beirada e vai fazer a mesma coisa, tá? Você vai selecionar somente o texto que você quer
transformar em imagem. Clica aqui fora, tá aqui, ó. Você aumenta um pouquinho, você deixa do, tá? Se você pegar das beiradinhas e arrastar, você vai aumentar. Ele tá aqui, então isso aqui já não é mais um texto, tá? Isso aqui já foi transformado numa imagem. E aí você vai fazer o mesmo processo, que é clicar com o botão esquerdo, depois vai clicar com o botão, aliás, você vai clicar com o botão direito, vai salvar como imagem, certo? Vai lá na sua pastinha e você vai salvar. Vamos salvar esse aqui como poema, tá? Aí você escolhe aqui o formato JPG. Salvar, tá? Vamos ver se ficou lá, ó, já tá aqui, o poema salvo, tá ok? Então, assim, o que eu tenho por enquanto nessa minha pasta imagens para avaliação? As imagens que eu vou precisar para colocar na minha prova dentro do formulário lá no Google Forms, tá certo? Então, esse aqui é o primeiro passo. Ficou meio enroscado aí, gente, mas dá um desconto, tá ok? Então, agora a gente vai para o segundo momento, que seria o momento do formulário. Como que a gente vai acessar esse formulário? Você precisa estar logado na conta Gmail, que é aquilo que a gente explicou para vocês também, que tem, quando você entra lá na Secretaria Digital, tem lá no cantinho, né, o seu e-mail da Microsoft e seu e-mail do Google, né? Então, você vai entrar por esse. Se você não sabe, você vai colocar ali em cima Gmail, tá certo? Você vai entrar aqui, olha, no Gmail Google, e ele provavelmente vai aparecer aqui alguma coisa para você conectar, tá? O meu não aparece porque eu já estou conectada, ó. Tá vendo? Tá aqui. Se eu clico aqui, já tá aqui, ó. Mônica Salt, pode ver que é o e-mail prof, tá? O @prof, que foi aquilo lá que já foi dito para vocês, entendeu? Então, ó, se por acaso você não tiver, ele não vai aparecer nada aqui. Vai aparecer, vai ficar sem perfil nenhum. Aí você vai clicar na bolinha que está ali e você vai colocar adicionar uma nova conta, certo? E daí, nesse adicionar uma nova conta, você vai colocar aqui e você vai pôr o e-mail que está lá na Secretaria Digital e você vai configurar, tá certo? Você vai colocar esse e-mail, vai colocar próximo aqui, vai criar uma senha. E aí você vai estar logado no Google, tá certo? Como eu já tenho, então eu vou continuar daqui. Depois que você tiver criado esse login seu no Google, vai aparecer aqui no cantinho, e aí você vai nesse quadradinho aqui, você vai clicar sobre ele. Clicou, vão aparecer várias ferramentas aqui. Você vai abaixando aqui, olha, que em um dado momento vai aparecer formulários. Dá um duplo clique e vai abrir aqui, né, a questão para você poder trabalhar o formulário. Esses aqui que já tem são os que eu já fiz, né? Então eles já estão prontinhos, quando preciso eu uso, enfim. Vocês vão clicar o quê? Em branco, tá? Clicou aqui, vai abrir essa tela, que essa é a tela que vai ser da sua prova. Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, formulário, aqui onde que está formulário sem título, você vai colocar aí o título que você quer dar para a sua avaliação, tá certo? Aí eu vou colocar aqui, avaliação seja, certo? Porque é o geralzão. Daqui você pode colocar uma descrição, por exemplo, do assunto, você pode colocar a unidade 1, daí você pode colocar o assunto aqui que está se tratando, enfim, daí isso aqui é o critério do professor, tá certo? Quando você clicar aqui em cima, ó, onde está formulário sem título, ele já vai pegar esse mesmo título do formulário, tá certo? Daí entra nas questões das perguntas, olha, ele já vem aqui. Aonde está aqui pergunta sem título, você vai dar um título para a pergunta. Qual a primeira pergunta que você vai colocar para o aluno, né? Escreva seu nome ou qual o seu nome, enfim, da forma que você achar melhor. E quando você faz uma pergunta, o que acontece? Você vem aqui do ladinho, aí tem as opções, tá? Que tipo de pergunta é essa? No caso do nome do aluno, você pode até colocar a resposta curta, mas eu costumo colocar parágrafo porque tem aluno que tem um nome comprido. Então, eu não sei se é suficiente, costumo colocar parágrafo para
caber o nome completo, tá certo? E você sempre precisa lembrar que tem que ser obrigatório. Sempre precisa colocar obrigatório aqui, tá? Para que o aluno não consiga prosseguir com que ele não consiga fechar o formulário se ele não tiver respondido todas as questões. E aí, você vai para a próxima pergunta, tá certo? Para uma próxima pergunta, você vai aqui nesse mais. Ó, você clica, quando você coloca a mãozinha em cima, já aparece ali, ó, adicionar, ó, adicionar pergunta. Clicou, apareceu uma outra pergunta, tá certo? Aqui no caso, você pode colocar qual o seu RM, certo? E aí você pode deixar como resposta curta, porque é um número, tá certo? E também coloca como obrigatório, né? E aí nós vamos, se tiver alguma outra coisa que você queira perguntar, que você queira saber do aluno também, daí você vai inserindo, tá? A gente está colocando aqui o básico só para vocês conhecerem o procedimento. E aí, lembrando assim, olha, que você não pode, de repente, olha, percebe esse ladinho aqui azul, ó. Sempre quando você está no azul, qualquer coisa que você inserir vai ser a próxima coisa aqui, ó. Por exemplo, o azul está aqui nesse lado. Se eu colocar inserir pergunta, ela vai vir, olha, antes do RM. Tá vendo? E não é o que eu quero ela depois do RM. Então, você tem que sempre prestar atenção onde está esse azulzinho. Então, se você quer a próxima pergunta depois do RM, então ele tem que estar aqui, ó. Tá aqui, aí o que você fizer vem para a próxima, tá? Aí você vai colocar lá, olha, adicionar pergunta, tá? Aí, aqui entra já a questão que a gente vai lá na prova, tá certo? Então, a minha pergunta tá lá na prova. Vamos ver como que está a minha prova, certo? Eu tenho essa pergunta aqui, ó. Leia, atira abaixo, né? E responda, tal, certo? Vou copiar. Para copiar, o que que eu faço? Eu seleciono tudo, daí eu vou aqui em cima, olha, nessa ferramenta aqui escrita copiar, eu clico, daí eu volto lá para o meu formulário que foi minimizado aqui e eu ponho a pergunta aqui, ó. Eu clico com o botão direito do mouse aqui e ponho em colar, tá certo? Então, a minha pergunta ali já foi feita. Só que, se vocês perceberem, lá tem uma imagem, tá certo? Então, eu preciso que o aluno tenha acesso a essa imagem. Como que eu faço no meu formulário? Como eu disse anteriormente, não dá para ir lá na prova e copiar e colar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui, aonde está, ó, adicionar imagem. Aliás, aqui, ó, do lado da pergunta, tá? Adicionar imagem. Vai abrir essa tela aqui para mim. Eu vou fazer o que? Eu vou pedir para procurar. Vou pedir para procurar a imagem. Eu vou lá na minha pasta que eu já sei que elas estão e eu vou colocar a imagem da metáfora que eu sei que é essa, a primeira imagem. Certo? Ele inseriu a imagem aqui. Ele vai aparecer esses 3 pontinhos aqui que você clicando sobre ele vai dar algumas opções para você, tá? No caso, eu sempre coloco alinhar no centro. Se você, de repente, trouxe a imagem e não era aquela, você pode remover, tá? E você pode também, clicando na imagem, aumentar ela, o tamanho, tá? Pelo tamanho que você acha adequado, tá certo? Então, aí, se vocês verem aqui, ó, tá como múltipla escolha. Porém, a minha pergunta não é de múltipla escolha, olha. Tá falando aqui, ó, que figura de linguagem foi usada. Então, no caso aqui, o aluno precisa escrever. Então, eu vou colocar o quê? Uma resposta. No caso, eu vou colocar uma resposta curta, porque eu sei que é somente uma palavra que vai ser escrita, tá certo? Se fosse alguma questão que ele tivesse que explicar, daí já teria que ser o parágrafo. E não esquecendo de colocar o obrigatório. A minha primeira questão está feita, tá? Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho, eu gosto de imagem. Daí, o que que acontece? Tá, o azulzinho tá aqui do lado, eu vou lá porque eu vou fazer mais uma pergunta. Então, eu vou adicionar pergunta, vou lá para a prova, tá? E tenho a questão número 2, que tem uma imagem, certo?
Então, eu vou voltar no meu formulário, vou lá buscar novamente a imagem, abriu aqui, eu vou procurar a imagem do cascão que eu quero, vou pedir para abrir, né? Daí ela veio para cá, tá certo? Vou configurar o centro, aumentar um pouquinho. Aí faltou a pergunta aqui, ó. Vou lá na minha prova, a pergunta é, ó, de acordo com o texto, podemos... Copiei, né, que eu selecionei, vou aqui em cima, copiar, vou aqui na pergunta e vou com o botão direito do mouse, vou clicar e vou colar, certo? E aqui no caso, ó, vamos lá na minha prova, é uma pergunta de múltipla escolha, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar levar tudo de uma vez, vamos ver se vai dar certo, tá? Eu selecionei tudo, fui ali em cima, copiar, volto no meu formulário, vou aqui na primeira opção e peço para colar, tá certo? Então, o que acontece? Já veio tudo para cá, as minhas opções, aí eu não esqueço, coloco aqui como obrigatório, e sigo para a próxima questão. Vou lá em adicionar pergunta, tá certo? Vai acontecer o que na minha prova, que é o texto, lembra? Que o texto que a gente transformou ele em imagem, vai ser a mesma coisa, tá certo? A pergunta é essa aqui, né? Na estruturação, vamos para a pergunta primeiro. Opa! No caso aqui é a pergunta 3. Lá em cima, copiar. Venho no formulário, colar. Deixa eu arrumar aqui, que é essa pergunta 3. Certo? Daí, como eu tenho, eu preciso colocar a imagem do texto, né? Porque aqui ele tá em... Ó, tá o texto, mas não é o texto. Olha, eu até vou mostrar para vocês, tá certo? Olha, se eu copiar esse texto, copiar, e vou colar lá no formulário, ó. Se eu fosse, vamos fazer aqui uma simulação, tá? Se eu fosse colar esse texto no formulário, ele ia ficar desse jeito, olha. Tá vendo? Totalmente desconfigurado. Por isso que não dá para fazer dessa forma, tá? Vou excluir isso aqui. Então, como que eu vou trazer esse texto para cá? Vou buscar ele como imagem, lá dentro da minha pasta na qual eu já salvei, certo? Abrir. E ele vai vir para o meu formulário naquela configuração, certo? Olha, eu vou diminuir um pouquinho aqui. Aí aparece os 3 pontinhos aqui, centralizo, tá? Pode ver que esse aqui, ó, essa linha que tá bem pequenininha, é porque lá no texto original já estava pequenininha assim, tá? Daí, se fosse o caso, se fosse necessário, era só aumentar. Daí, eu venho aqui nas minhas opções. Aqui no caso só tem 3, mas não seriam só isso não, tá, gente? Ó, aliás, tá aqui embaixo, ó. Eu venho aqui nas opções, vou lá, seleciono, né? Copio, vou no meu formulário, nas opções e colo. Estão aí as opções, tá certo? Tornou obrigatório. Então, aqui, até esse momento, eu criei uma avaliação com 3 perguntas, certo? Daí, o que acontece? Tem outras coisas que você pode fazer. Aqui nesse olhinho aqui em cima, ó, quando você coloca ali a mãozinha, ele aparece visualizar. Você clicar aqui, você vai ver como que a sua prova está ficando, qual que é a imagem dela, né? O layout da sua prova lá. Então, tá aqui, ó, a primeira que o aluno vai responder, a segunda que tem as opções e a terceira também que são as opções, tá certo? Se você viu aqui alguma coisa e você não gostou e você quer melhorar, é só fechar ali em cima que ela volta de novo aqui onde você está editando. Você pode editar o tempo todo. E se de repente também você fechou, você precisou fazer alguma coisa, você fechou, ele salva do momento em que você parou, tá certo? Aí outro recurso que é personalizar. Você pode vir aqui nessa paleta de cores, aqui, né, nessa paleta que tá, e você pode escolher uma imagem. E aí, no caso, você tem várias imagens aqui, as quais você pode escolher. Provavelmente, a gente vai mandar alguma coisa para vocês meio assim,
já com o brasão da escola, tá? Mas eu vou colocar uma aqui só para constar, para vocês verem como que é, tá certo? Eu vou colocar aqui, vamos ver. Vamos colocar essas aqui do livro, tá? Só para a gente ter uma ideia. Ela vai tomar aqui, ó, acima da sua avaliação, tá certo? E aí você pode optar por mudar as cores, enfim, aí você vai configurando de acordo com o seu gosto, tá? Olha, daí você colocou ali a imagem, vai lá e vê como que seu formulário tá ficando, certo? Não gostou? Troca de imagem, enfim, tá? E aí depois entra na última parte aqui, que é quando você vai configurar isso para que isso vire um teste, né? Ou seja, uma prova na qual o aluno vai clicar, vai responder e vai gerar esse retorno para você. Você vai clicar em configurações, vai abrir essa aba, geralmente ele vem marcado assim, olha, mas você desmarca essa caixinha, porque senão ele vai ficar restrito a determinados usuários e os alunos não vão conseguir acessar. No próximo aqui, apresentação, aí você tira esse mostrar link para enviar outra resposta, porque o aluno só tem direito de enviar uma resposta. E você pode usar esse recurso de embaralhar a ordem das perguntas, tá certo? Porque daí se um aluno faz, o outro aluno quando acessa já está em outra ordem. Aí interessante. Aí aqui você pode configurar uma mensagem. Essa mensagem vai aparecer o quê? Quando o aluno terminar a prova, né? Você coloca alguma coisa aqui, ó. Muito bem, enfim, você terminou, parabéns. Aí fica a seu critério. E aí depois você vai na aba de testes, tá? Que é onde você vai criar o teste, que é onde você vai fazer com que isso vire perguntas e respostas para o aluno. Você vai clicar em criar o teste. Aí aqui, ó, você está falando para o aluno que você vai liberar a nota imediatamente após o envio. Então, quando ele mandar a prova para você, ele já vai ter um retorno de quanto ele acertou, de quanto ele errou. E aqui você pode dizer o que ele pode ver, tá? Ele pode ver as perguntas erradas, as perguntas corretas ou os valores. Eu costumo deixar tudo assim, tá ok? E aí você vai salvar. Isso já foi transformado num teste. Daí, o que você vai fazer para que o aluno saiba se ele acertou ou se ele errou? Você voltou aqui na sua avaliação, você vai clicar aqui no caso da pergunta que é dissertativa, aí você coloca aqui chave de resposta, tá? Você coloca a chave de resposta, aí você vai colocar quanto vale essa questão, certo? Aí no caso, eu vou colocar aqui que vai valer 3 pontos, tá? Vai valer 3 pontos essa questão. E aí você vai adicionar um feedback. Você pode adicionar um feedback. No caso, né, a resposta correta é metáfora, tá? Aí salvou, esse feedback vai aparecer para o aluno, certo? Aí terminou, você coloca concluído. Você terminou de formatar essa questão. Vai para a questão número 2, tá? Clicou nela, chave de resposta, vamos dizer que ela vale 2 pontos, certo? E aí você, como essa é de alternativa, você vai colocar qual que é a alternativa correta, tá? Deixa eu ver aqui, podemos afirmar que Cascão, a mãe do Cascão evitou ficar... Cascão obedeceu a ordem dada para sua mãe, tá? Então, se essa é a resposta correta, você clica, então já marcou correta ali, tá certo? Aí, concluído. E na última, também a mesma coisa, tá certo? Você vai clicar na pergunta e você vai fazer a mesma coisa, chave de resposta, quanto vale e qual seria a resposta correta, tá certo? E assim você tem a sua prova pronta. Aí o próximo passo seria a criação do link para enviar. Você vai clicar aqui em enviar e vai aparecer para você essa tela na qual você vai clicar aqui, ó, nesse clipezinho. Eu acho que isso aqui parece um clipe, né? Aí você clica, vai aparecer esse link enorme, tá certo? E aí você clica em URL curto e você clica em copiar.
que você vai estar fazendo? Você vai estar copiando esse link, tá? Que você vai usar posteriormente lá no Bitly para você poder nomear essa prova, tá? Eu vou encerrar esse aqui por aqui para não ficar muito longo e daí eu já vou continuar na sequência com esse mesmo link já para colar lá no Bitly, tá ok? Obrigada, pessoal.